Paz para todos, shalom para você que acompanha o canal, agradeço muito pela sua participação, muito obrigado. E o tema do vídeo de hoje é os 144 mil e também a grande multidão, né? Então nós temos aqui como base o capítulo 7 de Apocalipse e o capítulo 14, né? Esses dois capítulos, eles falam basicamente dos 144 mil, um assunto muito discutido, muito debatido, de várias opiniões, de várias teses, e nós vamos falar sobre esse assunto e dar aqui também a nossa visão, o nosso parecer sobre os 144 mil, quem são, de onde vieram, né? E quem é também aquela grande multidão, né? E por que aquela multidão depois dos 144 mil lá no capítulo 7 de Apocalipse. Agora, nós vamos começar aqui por Apocalipse 14, né? Olha só a visão de João. Olhei e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na frente escrito o seu nome e o nome de seu pai. Versículo 3. E entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se contaminaram com mulheres, porque são puros. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira, nem engano na sua boca. Gente, Apocalipse 14, João tem uma visão de Jesus e os 144 mil sobre o Monte Sião, ou seja, sobre Jerusalém. Provavelmente João teve uma visão aqui da vinda de Jesus e do momento em que ele está instaurando ali o seu governo, iniciando o seu governo. Então ele toma os 144 mil, que são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Ou seja, no capítulo 7, nós vamos ver daqui a pouco, são 12 mil de cada tribo de Israel, né? O texto lá no capítulo 7 deixa bem detalhado. Então, esses não se achou engano na sua boca, não se contaminaram com mulheres, porque são puros, né? E eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então, são seres especiais. Esses 144 mil, eles estão além dos demais, né? São pessoas que têm um grau de santidade muito mais elevado. Eles foram muito mais elevados do que os demais. Por isso que estão ali com o Cordeiro e seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E são esses os que foram comprados da terra como primícias para Deus, ou seja, a primeira parte, né? Isso aqui a gente lembra quando lá na lei de Moisés, Deus pedia que os israelitas, ao colherem os frutos, né, ou os cereais, levassem ao templo ali a primeira parte e fizessem ali uma oferenda a Deus, né, de todos os frutos, de toda a colheita, de todo o grão que porventura os israelitas viessem a colher. Então, aqui também é comparado, é a primeira parte, a primícia, é a parte especial. Formam aí 144 mil das 12 tribos de Israel. O texto diz que essa é a primícia, é a primeira parte, então tudo indica que são os salvos, que são os eleitos ali do período do ministério de Jesus, porque é a primeira parte, é a primícia, é aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. A gente tem lá em São João, capítulo 1, versículo 47, quando Filipe chega e fala: Natanael, vem, nós encontramos o Messias, né? E aí Natanael duvida e pergunta: mas da Galileia pode vir alguma coisa boa da Galileia? Filipe diz: vem e vê. E aí Jesus, quando olha para Natanael, o que ele diz?
eis aí um verdadeiro israelita, e nele não há engano. Essa foi a palavra, foi a frase usada por Jesus ao ver Natanael. Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Muito parecido com o texto aqui dos 144.000, aonde diz que na sua boca não se achou engano, porque são puros. Eles são pessoas elevadíssimas diante de Deus. Então vamos para o capítulo 7 e vamos ver o que diz aqui o texto. Capítulo 7, versículo 4. Então veio o número dos que foram assinalados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí fala tribo por tribo, Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo. E aí depois dessas coisas, agora no versículo 9 do capítulo 7, vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e língua, em pé diante do trono do Cordeiro, e estavam vestidos de vestiduras brancas e palma nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Versículo 11. E um dos anciões tomou a palavra, dizendo: e estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são? Respondi eu: Senhor, tu sabes. E ele então me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras, e as suas vestiduras se tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Então aqui no capítulo 7, além dos 144.000 que nós vimos lá em Apocalipse 14, que são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, as primícias, ou seja, a primeira parte, os especiais, aqueles mais elevados. Além deles, aqui agora João também contempla uma grande multidão de todas as nações, tribos e línguas. E aí o ancião pergunta para João: João, e esses quem são? De onde vieram? E João diz: tu sabes. E ele diz: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, ou seja, as suas transgressões se tornaram puras com o sangue do Cordeiro. Esses sim são os que vieram de todas as nações, tribos e línguas. Então, gente, há uma diferença. Os 144.000, eles são aqueles super elevados de todas as tribos de Israel. Não é nem a totalidade do povo de Israel, são aqueles que tiveram um grau espiritual muito elevado, Como Jesus olha lá para Natanael e diz: eis aqui um verdadeiro israelita, e nele não vejo dolo, não vejo engano nem contradição, Além dos 144.000, muitos e muitos milhares também serão salvos dentre o povo de Israel. E agora, uma grande multidão de todas as nações, tribos e línguas, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, os pecados foram purificados através do sangue de Jesus. E aí, gente, para se entender um reino, tem que partir do ponto da hierarquia. Se Jesus é rei e ele vem compor um reino sobre a terra, e João de repente vê ele e os 144.000 sobre o Monte de Sião, ou seja, uma referência para Jerusalém, esse é o primeiro escalão do reino. São aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. São os ministros do rei, são aqueles que ajudarão na condução do reino milenar aqui na terra. Por isso que eu entendo que os 144.000, eles foram formados a partir do momento em que Jesus institui o seu ministério até a sua morte, talvez um pouco depois, até o evangelho ser levado entre as nações, e agora é formado o grupo dos gentios, Os salvos dentre os gentios, que são aqueles que vêm da grande tribulação
e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas que grande tribulação! O sofrimento, aqueles que foram provados durante os 2000 anos. Então, muitos pagaram o preço com a sua própria vida. Então, é os que vêm da grande tribulação, os que vêm do grande sofrimento, da grande provação durante esses 2000 anos. E não negaram nem a Jesus, nem o Evangelho e nem a palavra de Deus, embora custasse aí suas próprias vidas. Então, são esses, dentre todas as nações, os mártires que perderam as suas vidas, né, mas que acreditaram na palavra de Deus, no Evangelho e no sacrifício de Jesus. E todos eles foram remidos com o sangue, né? As suas vestes se tornaram brancas.